Bora falar sobre como você pode pegar aquilo que você é expert, especialista e transformar em um conteúdo bem legal? Vamos juntos. Vou compartilhar aqui com você para que a gente possa fazer essa trajetória aqui de sair de um tema genérico para uma solução realmente estratégica para o negócio, olhando para você. Treinamento, gente, de repente, é, vamos pegar um exemplo aqui. Treinamento sobre comunicação. Todo mundo oferece, né? Mas o seu, se fosse seu, ele resolve o quê? Então, vale a pena a gente pensar sempre, né, em você está vendendo um tema ou você está vendendo uma solução? As empresas, elas não compram tema, elas não compram, por exemplo, liderança. Elas compram a redução de conflitos, o aumento da produtividade, elas compram a melhora no clima, a aceleração dos resultados. Elas não compram liderança, comunicação, gestão do tempo só, né? Elas compram esse combo que é oferecido aqui. Então, a gente precisa realmente pensar de não deixar um foco muito excessivo, né, na questão ali do tema, no pequenininho, mas sim naquela dor que a gente ajuda a empresa ou o grupo que a gente vai trabalhar a resolver. Né? A gente sai de uma linguagem genérica e a gente vai para uma comunicação mais específica, né? A gente sai dessa coisa muito aberta e vai na direção dos indicadores do negócio. Então, o cliente ele não quer aprender, ele quer ver a diferença no dia a dia, principalmente no dia seguinte dele. Vamos juntos aqui olhar para como a gente pode fazer isso. Então, primeiro a gente precisa mapear as principais dores do mercado e linkar isso com a gente, com o nosso tema. Então, por exemplo, se a gente falar sobre feedback, a gente tem que perguntar qual impacto a falta de feedback tem na retenção. Quanto custa perder um talento por falta de clareza? Feedback é uma dor do mercado. Pensa que podem ter várias outras, tá? Aqui eu estou dando só um exemplo que se conecta com algumas questões em relação ao meu tema, inteligência emocional e mudança comportamental. Quero que você faça esse exercício com você também, né? O seu tema, olhando para o mercado, ele está relacionado a qual dor, né? Qual impacto esse tema que você fala, por exemplo, gestão financeira, gestão comercial, beleza, pode ser coragem, né? Como esse tema impacta na retenção dos colaboradores de uma empresa ou impacta na autoestima de um grupo de pessoas. Aí você precisa se fazer essas perguntas para ir se calibrando, né? Quanto custa perder, de repente, alguma coisa porque não cuidou desse tema que você oferece? Quando você faz essas perguntas, você vai começando a se colocar num lugar estratégico de resolvedor de questões, né? E realmente alguém que vende uma solução. Outra coisa que a gente pode fazer é conectar a nossa entrega aos objetivos organizacionais. Então, por exemplo, aqui, em vez de eu falar, eu dou treinamento sobre inteligência emocional, posso falar, eu ajudo líderes a lidar com a pressão sem afetar o clima da equipe, reduzindo afastamentos e aumentando a performance. O que vocês acham que fica mais fácil do cliente contratar? Quando eu falo que eu dou um treinamento de inteligência emocional, ou quando eu falo para eles que eu ajudo o líder a lidar com a pressão sem se afetar, reduzindo o afastamento e aumentando a performance? Com certeza o segundo, eu já testei isso, inclusive. A terceira coisa que a gente pode fazer é usa uma linguagem mais conectada com a linguagem do teu decisor. Ao invés de falar como muitas vezes a gente fala no nosso mundo dos treinamentos, é um treinamento leve, divertido. Tudo bem, pode ser também, mas dependendo do nível de seriedade, às vezes, de uma cultura dentro de uma organização, seja melhor você falar que você vai fazer uma capacitação aplicada ao contexto daquela empresa, né, com foco no engajamento e no resultado para ela. Então, aqui a ideia é você pegar as coisas que dizem respeito a você, ao seu tema, à tua realidade e fazer um ajuste para a realidade do teu contratante. Outra opção aqui, criar nomes estratégicos para os treinamentos. Hoje, com o IA, isso ficou bem mais fácil, não é mesmo, minha gente? Porque sem IA antes era sofrido para mim. Então, a gente pode pegar, por exemplo, em vez de falar de um treinamento, vou dar um treinamento de comunicação,
eu vou usar um recurso como aqui, né, apareceu, a gente falar sobre conexão que entrega resultado. Como que a comunicação estratégica para líderes, como é, né, essa comunicação estratégica para líderes que precisam influenciar mais e pedir melhor. Então, eu já conto até um pouco, faço ali um micro resumo para o meu contratante saber que eu vou numa direção que está ao encontro do que ele está querendo. Depois eu posso pensar também aqui em criar um check rápido, né, se o meu posicionamento está estratégico. Isso é muito bom para que a gente possa fazer se depara da nossa existência com o mercado. Então, tem 3 perguntinhas para autoavaliação para você se fazer aí agora. Pausa esse vídeo, respira, pega um papel, uma caneta, o teu bloco de notas, e a cada pergunta eu vou te falar para parar e responder com calma. Por quê? Mesmo que você depois volte, veja de novo, porque isso daqui vai te ajudar a ir se posicionando cada vez mais estrategicamente como uma expert para ter a tua autoridade. Então, a primeira coisa é, de verdade, o que que teu treinamento resolve de forma tangível? Esse que você está oferecendo aí agora, resolve o quê? Lista aí, quais são as dores? Né? Quais são as oportunidades? Quais são as coisas boas? O que tem de inédito aí? Consegue escrever? Porque daí vai ficar bem mais fácil para você ajudar o outro a perceber. Depois, quem sente essa dor aí na empresa? Está em qual nível hierárquico? Está em qual área? Está em qual função? Se você partir desse lugar de responder essas perguntas, você vai ver que facilmente vai ficar aqui claro, nítido, explícito para onde tem que ir a tua prospecção, em direção a quem que você tem que falar para poder ter como lead ali para vender. A terceira pergunta é: quais indicadores ou metas são afetados por essa dor que o cliente sente? Isso é muito importante para você, porque se você souber qual é o indicador, você vai saber o que perguntar no diagnóstico, depois do como oferecer a melhor solução e principalmente o que medir para mostrar que você realmente impactou. E depois a gente tem aqui, se o seu caminho não muda nada no negócio, será que ele não vira uma palestrinha motivacional? Essa aqui é forte, né? Mas eu deixei para a gente realmente pensar, porque se a gente está passando lá só por passar, a gente não está contribuindo. E aí, sem contribuir, pode ser que a gente faça alguma coisa interessante, mas a probabilidade da gente ser esquecido naquela curva da atenção e da memória ali é muito grande. Então, não quero que você passe por isso. Faz um levantamento bem legal dessas 3 perguntas e traz para a nossa conversa, tá? Vai ser bem importante. Quero dar um exemplo prático aqui sobre um treinador com especialidade em gestão do tempo, né? Se ele fica no genérico, ele fala, eu dou treinamento de produtividade pessoal. Mas se ele fica numa solução mais estratégica, ele pode falar, olha, eu trabalho com aceleração de entrega e sem aumento de carga. A minha gestão do tempo é aplicada a times sobrecarregados em ambientes de alta pressão. Vamos lá? Né? Isso faz com que as pessoas tenham muito mais interesse. Gente, um treinador com uma especialidade, ele é um treinador que realmente é lembrado muito mais rápido do que os outros que são genéricos, que falam sobre qualquer coisa, né? A gente acelerar as nossas entregas e aumentar e cada vez mais a nosso refinamento do nosso posicionamento, mais vai fazer a gente ser bem-sucedida, bem-sucedido e ter logo um retorno financeiro com tudo isso. Gente, e para fechar, fechado. Tema, todo mundo tem, né? Agora, solução estratégica, poucos sabem realmente construir. O teu diferencial não está no que você ensina, mas o teu diferencial está naquilo que você transforma. Se você se posicionar como um parceiro de negócio e não como um animador aí de sala de treinamento, com certeza você vai ter resultados muito melhores. Sempre lembre de se perguntar: isso que eu estou oferecendo resolve a dor do cliente? Se sim, ótimo, vai firme. Se não, refina mais um pouquinho, realinha, revisa, faz aí uma conversa comigo, me chama, que a gente vai fazer com que a tua proposta fique irrecusável.
Beleza, estou te esperando, hein, para essa conversa. Não vejo a hora de você chegar aqui nesse treinamento e me chamar. Até já.